E aí, Yasmin? Ó o pessoal chegando aí, Nilcilene. Bom, vamos lá. Vamos começar conforme combinado, conforme prometido, né? Nós vamos começar a semana do desbloqueio emocional. Eu estava aqui com dificuldade de ajustar algumas coisas aqui, mas já encontrei tudo que eu precisava. E vamos começar. Bom, você estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio aí? Deem um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu coloquei um microfone lapela aqui para ver se facilita a voz. Me deem um joinha só para eu saber se vocês estão me ouvindo legal aí. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, meu amigo Kleber Malaquias. Muita gente bacana aqui. Ivan Vieira. Legal. Vamos dar início então. Deixa eu ajustar a internet aqui. Certo, vamos lá. Bom, começando aqui a semana do desbloqueio emocional, eu quero falar para vocês hoje assim, esse assunto. Calma aí, gente, ainda tem alguns ajustes aqui que a gente só vê na hora. Esse se tornou um assunto para mim muito peculiar, muito particular, porque depois que eu descobri o assunto do desbloqueio emocional, eu descobri essa vertente, essa técnica da PNL, eu descobri, além de eu ter destravado várias coisas na minha vida, vários níveis de ação na minha vida, ter descoberto respostas para coisas que até então eu não tinha. O assunto do desbloqueio emocional foi muito crítico na minha vida, né? O negócio aqui tá teimando, gente. Foi muito crítico na minha vida. Por quê? Porque eu posso dizer pra vocês que eu era um tipo de cara assim, que eu sempre estudei muito, sempre busquei muitas coisas, sempre fui muito esforçado, sempre trabalhei dia, noite, madrugada, se fosse preciso, porém eu não via muitas vezes os resultados na minha vida acontecendo de fato. Por quê que eu não conseguia ver? Porque eu sempre, de alguma maneira, eu dava um jeito de me auto-sabotar. Eu dava um jeito de roubar de mim mesmo aquilo que eu estava fazendo. Ou eu permitia que outros fizessem isso. Então, o assunto do desbloqueio emocional se tornou muito forte para mim, porque ele trouxe um impacto e uma mudança muito grande na minha vida. E ao trazer uma mudança muito grande na minha vida, aquilo se tornou praticamente a minha missão de vida. Ajudar as pessoas a descobrirem seus bloqueios. Eu já destravei, gente, acho que uns 30, 40 autodesbloqueios na minha vida. Eu vou fazer uma lista qualquer dia e vou passar para vocês falando de todos os autodesbloqueios e desbloqueios emocionais que eu fiz, andando com Pablo e com outros caras como o Xande, como o Tarcísio, o André Dolo, caras que me destravaram, caras que fizeram desbloqueio emocional comigo e foram destravando níveis na minha vida. Mas assim, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou ficar bom nesse assunto. Eu vou ficar bom nesse assunto primeiro, porque eu quero liberdade para minha vida. Primeiro, porque eu quero algo extraordinário para minha vida. Segundo, porque eu quero ajudar as pessoas a desbloquearem suas emoções. Eu quero ajudar as pessoas a viverem uma vida extraordinária. Eu já tive a oportunidade de ajudar centenas de pessoas nos meus treinamentos. Tive a oportunidade de ajudar pessoalmente, diretamente, dezenas de pessoas, onde diretamente que eu falo, eu mesmo fazendo o desbloqueio com aquela pessoa. Algumas pessoas é no treinamento, é geral, enfim. Algumas pessoas eu tive a oportunidade de estar pessoalmente interagindo no desbloqueio com ela e eu tive experiências incríveis, e algumas pessoas foi ali no treinamento, onde as pessoas conseguiram aprender, ver como era o conteúdo, ver como que é, porque é uma coisa muito simples, porém a maioria das pessoas não consegue fazer, porque não consegue identificar os seus bloqueios. Nessa semana do desbloqueio emocional, o que nós vamos falar? O que nós vamos abordar nesses dias que nós estaremos aqui, do dia 26, que é hoje, até o dia 30. Amanhã eu estou aqui no mesmo horário, às 21 horas, eu estarei aqui. Compartilha com as pessoas. Inclusive eu quero já pedir um favor para você. Você que está aí,
Vai no aviãozinho aí, ó, por favor, me ajuda aí, ó, a divulgar essa live. Me ajuda a trazer o máximo de pessoas para essa live possível. O máximo de pessoas que chegar. Gente, não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha bloqueios emocionais. Não existe. Então, qualquer pessoa, desde os milionários que você tem aí no seu Instagram, até aquelas pessoas que você acha que de repente não tem seguidores, pode mandar para todo mundo. Para todo mundo. Compartilha essa live. É algo que você pode fazer para tanto me abençoar aqui, para alcançar o maior número de pessoas, mas também você pode fazer um bem para essa pessoa. Então eu vou dar aqui alguns segundos para nós compartilharmos, ok? Eu vou compartilhar com os meus amigos aqui, pessoais, no meu Instagram, com a galera que me segue, com a galera que eu sigo também. Estou mandando para todo mundo aqui. Então faz essa mesma coisa, faz isso aí também. Vamos trazer o máximo de pessoas possível para a semana do desbloqueio emocional. Por que é tão importante nós falarmos de desbloqueio emocional? Porque eu já expliquei e eu não vou me cansar de dizer a importância do assunto desbloqueio emocional. Por quê? Nossas emoções residem no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente comanda 80, 90% das nossas ações. Então, se as minhas emoções estiverem comprometidas a respeito de algum assunto, as minhas ações também estarão comprometidas a respeito daquele mesmo assunto. Se eu não estiver saudável emocionalmente a respeito do dinheiro, eu não vou ter ações corretas e coerentes a respeito do dinheiro. Se eu não tiver minhas emoções corretas e coerentes a respeito dos relacionamentos interpessoais, eu não conseguirei ter ações boas a respeito de relacionamentos interpessoais. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta, porque se 85% da máquina, 90% da máquina está sendo comandado por uma programação que você não consegue ver, que você não consegue prever ela, você simplesmente vai agindo, reagindo. Vou dar um exemplo aqui, sempre é um exemplo bem-vindo. Por que que as pessoas sabem, na sua consciência, elas sabem que elas não devem gastar mais do que elas recebem, porém elas fazem isso? Porque 80, 90% das ações dessa pessoa a respeito do dinheiro estão sendo comandadas por uma programação que já está lá há muito tempo, cheia de informações, cheia de coisas. E por mais que a pessoa na consciência saiba que não pode gastar mais do que o que ela recebe, ela acaba fazendo. Por quê? Ela empresta dinheiro para outras pessoas, ela acaba comprando uma coisa que ela não pode pagar, ela acaba se comprometendo com coisas que ela não pode se comprometer. Enfim, são emoções. Se você não tiver uma vida emocional saudável a respeito do dinheiro, você não vai conseguir ter uma vida financeira saudável. Eu sempre coloco as perguntas aí, as pessoas sempre perguntam, como destravar minha vida financeira? Destrava sua vida financeira quando você está emocionalmente bem e correto a respeito do dinheiro. Tem muita gente que não consegue estar bem e correto a respeito do dinheiro, por quê? Porque suas emoções a respeito do dinheiro ficaram comprometidas por causa das más experiências dela ou de outras pessoas que ela esteve próxima, ou por causa do meio social onde ela convive. Então as nossas emoções comandam 80, 90% das nossas ações. Tem alguém aqui que concorda comigo? Se você concorda comigo, eu quero que você sinta-se à vontade para dizer, ó, concordo. Se você não concorda comigo, você também, eu não tiro os comentários, gente, eu não tiro os comentários da live, sabe por quê? Porque eu acho justo que você está aqui me vendo e se você discordar de mim, você pode discordar, você pode dizer eu não concordo, você pode mandar uma pergunta aí, você pode fazer qualquer coisa. Sabe por quê? Porque aqui é uma discussão. Eu estou trazendo o assunto aqui para vocês, mas eu não penso que eu sou o dono da verdade. Eu simplesmente estou defendendo a minha verdade, estou defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha experiência. Então, se você concorda, escreva que concorda. Se você não concorda, pode escrever também, não concordo, ok? Então, o que nós vamos aprender nessa semana do desbloqueio emocional? Nós vamos aprender, gente, como desbloquear. Existem bloqueios emocionais
que afetam diretamente as nossas finanças, que afetam diretamente o nosso dinheiro. Eu conheço pessoas, e quando eu falo conheço, eu conheço mesmo, pessoalmente, pessoas que são extremamente inteligentes, são extremamente trabalhadores, são extremamente abertos para novas ideias e novas coisas, porém não conseguem prosperar financeiramente. Eu conheço, e a pessoa que ganha um salário mínimo, se não tiver bloqueada, tenha certeza, você prospera com um salário mínimo. A partir de um salário mínimo, você prospera. Tem gente que gosta de dizer a ideia assim, não, a pessoa que é próspera, ela com um salário mínimo, ela consegue ser próspera. Não, talvez a pessoa consiga viver, ela consiga viver em paz, se ela tiver um salário mínimo. Mas a partir de um salário mínimo, qualquer pessoa com as emoções saudáveis consegue prosperar. Isso é verdade. Porque tem pessoa que tem um salário mínimo, porém vai usar suas emoções, sua programação mental para poder multiplicar aquilo. Mas tem pessoas que vai usar o seu salário mínimo para lamentar, para murmurar, para conversar fiado, para gastar tudo, enfim. Ou seja, é uma questão de emoções. Porque tem pessoa que ganha o salário mínimo, consegue fazer as coisas e consegue colocar seu padrão de vida dentro do salário mínimo e falar, a partir daqui eu vou crescer. Mas tem pessoas que não dão conta de fazer isso. Tem gente que não consegue ser próspero a partir de um salário mínimo justamente por causa disso. Então nós vamos falar sobre isso. Existem emoções que afetam, existem bloqueios emocionais que afetam diretamente as nossas emoções. Bloqueios emocionais que afetam diretamente as nossas finanças. Gente, eu vou falar de algumas coisas aqui, de bloqueios emocionais que vocês receberam através dos pais de vocês. Alguns de vocês estão aqui e não conseguem prosperar por causa de bloqueios emocionais instalados na sua mente pelos seus pais. E os seus pais não eram maus. Eles não são pessoas más. Eles deram o melhor que eles tinham. Acontece que os nossos pais, muitas vezes, querendo nos ajudar ou nos prevenir de alguma decepção, alguma coisa, eles instalam coisas na nossa cabeça que nem eles sabem que estão nos fazendo mal. Por exemplo, tem muitos pais que ao invés de dizer para os filhos que tem gente que não é próspera nem com 20 mil por mês. É verdade. Eu tenho um amigo, na verdade ele morreu, infelizmente, mas ele era meu amigo enquanto estava vivo, que ele ganhava 100 mil reais por mês, gente. E acreditem, 100 mil reais por mês. Ele tinha moto, carro, casa, mas ele não era um cara próspero. E por que ele não era um cara próspero? Porque ele dependia única e exclusivamente do trabalho dele para ganhar aquela grana. E detalhe, ele vivia tão mal emocionalmente que quando ele morreu, descobriu-se que ele devia mais de 5 milhões de reais. Ou seja, podia ganhar 100 mil por mês e a dívida dele ia se tornar compatível àquele ganho dele. Então tem gente que não tem como, tem gente que infelizmente, se não estiver com as emoções organizadas, quanto mais ela ganha, pior para ela. Em algumas situações é verdade. Isso é a mais pura verdade. Eu trabalhei em uma empresa onde amigos meus pagavam a faculdade de filho, aluguel, e eu com o mesmo salário não consegui fazer nada. Isso aí é uma outra situação também, assim, é uma outra situação de bloqueio, porque entra na questão da comparação. Porque comparar-se a outros, achar que você é ruim, achar que você não consegue prosperar porque você não consegue fazer o mesmo que outras pessoas, também não é muito saudável. Eu vou falar sobre isso. Porém, é verdade, se a pessoa com o mesmo valor consegue fazer uma coisa e você não consegue, você realmente pode olhar e falar, poxa vida, eu podia pelo menos fazer os meus objetivos, fazer alguma coisa, né? Agora, comparar-se com a pessoa, poxa, eu sou ruim porque essa pessoa consegue e eu não consigo. Não é isso, ok? Não é o caminho, mas é sempre bom você olhar e falar, poxa vida, eu com salário consigo fazer X, outra pessoa com o mesmo salário consegue fazer Y, tem alguma coisa errada. Realmente, ok? Mas assim, vamos lá. Tem alguns bloqueios emocionais que afetam diretamente o nosso dinheiro. Gente, pessoas que quebraram financeiramente, pessoas que tiveram a sua empresa, esse foi o meu caso. Eu quebrei algumas vezes, gente. Eu não tenho orgulho de falar que eu quebrei 5 vezes. Eu não tenho orgulho de falar isso. Mas hoje eu não tenho vergonha de falar isso.
Sabe por quê? Porque isso se tornou a minha missão de vida. Isso se tornou o meu propósito, se tornou parte do meu propósito, se tornou aquilo que eu transmito para as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje, para ouvir os conselhos e a experiência que eu tenho, alguns empresários me pagam para conversar comigo. Ou seja, eu transformei aquilo que era uma treva para mim, eu transformei em luz. Por quê? Porque eles querem ouvir o que eu tenho para falar. Porque apesar de ter quebrado 5 vezes, volto a dizer, não tenho orgulho de dizer isso, mas também não tenho vergonha. Por quê? Porque eu uso toda essa experiência hoje para vender informação, para vender conselhos. E é isso que eu faço. Em algumas situações da minha vida, eu estou conversando com empresários. Tem empresários que me chamam e falam, cara, vem aqui, eu preciso conversar, eu preciso saber algumas coisas que estão acontecendo aqui, porque apesar de ter quebrado, eu também tive bons resultados em alguns momentos da minha vida. Ou seja, eu transformei aquilo que era um bloqueio, eu transformei em algo, uma plataforma para mim. Então, pessoas que quebraram suas empresas, pessoas que tiveram decepções com dinheiro, pessoas que ficaram endividadas com cartão de crédito, pessoas que ficaram endividadas com empréstimos. Gente, acreditem, eu já peguei empréstimo para pagar empréstimo, não paguei um empréstimo e fiquei com os 2 empréstimos para pagar. Eu já fiz esse tipo de coisa. Quando você faz esse tipo de coisa, você não tem que pensar que você é uma pessoa ruim, você não tem que pensar que você é uma pessoa má, você só tem que pensar que você é uma pessoa que tem um problema, um bloqueio emocional a respeito de dinheiro. Tem gente que consegue fazer isso, eu sei que tem gente que consegue fazer isso porque eu conseguia fazer esse tipo de coisa. Gente, eu já fiz cada coisa absurda com as minhas finanças simplesmente porque eu tinha muita necessidade, às vezes, de provar algo para as pessoas que eu não precisava provar. Às vezes eu precisava mostrar algo que eu era. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Me deem um toque aí, me falem aí. Tá sem áudio? A Ângela falou que tá sem áudio. Quem está me ouvindo, manda um joinha. E quem não está me ouvindo, diz que não está me ouvindo. Me ajuda aí, pessoal. O áudio aqui está normal. Ok, eu vou continuar. Talvez, Ângela, seja aí volume, às vezes o celular está conectado. Às vezes meu celular está sem áudio, eu vou ver ele está no Bluetooth de alguma caixinha, alguma coisa assim. Ok? Vamos lá. Bloqueios que afetam as nossas finanças. Então eu falei de algumas situações. Por exemplo, quando a pessoa ficou endividada e não conseguiu pagar as dívidas, ficou 2, 3, 4, 5 anos com a mesma dívida. Muitas vezes a pessoa ela fica bloqueada, ela já não quer mais fazer novos desafios, ela não quer empreender. A pessoa que quebra, a pessoa que começa, ela trabalhou a vida inteira registrada, aí ela resolve fazer um negócio para ela. Aí esse negócio dá errado, ao invés dessa pessoa continuar andando, continuar tentando, sabe o que ela faz? Ela fala, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou abrir negócio, nunca mais eu vou ter só... Quer ver uma coisa que dá... Muitas pessoas ficam bloqueadas a respeito de dinheiro? A pessoa começa um negócio com alguém. E aí esse negócio dá errado com essa pessoa. Aí a pessoa fala, nunca mais eu quero sócio, eu não quero mais sócio, eu não quero mais não sei o quê, porque não dá certo. Isso é bloqueio emocional. Porque o que tem a ver o seu próximo sócio com o seu antigo sócio? O que tem a ver o seu próximo negócio com o seu antigo negócio que quebrou? O que tem a ver a sua nova experiência com a sua antiga experiência? Não tem nada a ver, mas nós ficamos bloqueados. Por quê? Porque o nosso cérebro cria um ponto de interrupção. Ele cria ali, ele faz o seguinte... Ele cria um ponto de alerta dizendo assim, essa aqui foi uma experiência muito ruim e eu não quero passar por ela de novo. E aí o seu cérebro diz assim, eu não quero passar por isso de novo. E por não querer passar por isso de novo, eu vou bloquear esse negócio aqui. Aí toda vez que você estiver diante de uma situação parecida com aquela que você passou uma experiência ruim, o teu cérebro vai ficar dizendo assim, minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Por quê? Porque o seu cérebro tem a função de economizar energia. O seu cérebro, ele não quer gastar energia, ele não quer passar por aquela experiência de novo. Para ele, aquilo é um terror. Se você quebrou um negócio, aí você tem medo de abrir outro negócio. É o teu cérebro dizendo para você, minhas anteninhas estão detectando a presença de experiência ruim. Porém, o que você tem que fazer? Se você não quiser ficar bloqueado naquilo, você tem que agir
contra a vontade do teu cérebro. E eu vou te ensinar a fazer isso nessa semana. Bloqueios como das finanças. Experiências ruins com dinheiro, crenças que seus pais, alguns de vocês são bloqueados, eu falei isso e vou retornar aqui. Alguns de vocês são bloqueados em finanças por causa de crenças e bloqueios que os seus pais colocaram em vocês. Por exemplo, uma criança pequenininha, inocente, quando ela ouve assim, não pega no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, menino, não põe a mão no dinheiro. Essa criança, inicialmente ela recebe uma informação de que o dinheiro é sujo, mas no subconsciente dela, ela fica com aquele pré-conceito a respeito de dinheiro. Se as pessoas falam assim, não pode gastar dinheiro porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Quando os pais ficam falando muito para as crianças assim, não tem dinheiro, não pode comprar porque não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Isso cria uma programação mental na criança, onde ela fica sempre com a sensação de que nunca terá dinheiro. Nunca terá dinheiro. Já viu aquelas crianças assim, não, eu não posso isso aqui porque meu pai não tem dinheiro. E às vezes o pai tem. Às vezes os pais têm dinheiro, mas as pessoas gostam de dizer porque elas não querem se comprometer com aquilo. É um conselho que eu dou para vocês aqui, gente. Ao invés de ficar dizendo para os seus filhos, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, diga para ele, isso não é uma prioridade agora. Pai, compra esse carrinho aqui para mim, filho. Isso não é uma prioridade agora. Nós não vamos fazer isso. Porque ao invés de você instalar um bloqueio mal no seu filho, você vai instalar um drive correto, dizendo existem prioridades, existe tempo para tudo, tempo para todas as coisas. Ao invés de dizer para o seu filho, não temos dinheiro, diga para ele, isso não é uma prioridade agora. Nós não podemos fazer isso agora, mas nós faremos em breve. Ou seja, bloqueios emocionais que são instalados a respeito de dinheiro na nossa infância. Eu quero saber de vocês, nós temos 33 pessoas aqui, eu estou muito feliz porque você está aqui comigo. Realmente para mim é um prazer, um privilégio. Nós vamos distribuir depois, a live não vai ficar salva, mas nós vamos distribuir alguns trechos da live depois. Eu vou até falar com a minha equipe aqui, daqui a pouco, para saber como é que a gente vai fazer essa dinâmica, ok? Mas assim, gente, o que eu preciso dizer para vocês aqui? Nós, a respeito do dinheiro, nós somos programados com experiências. As suas experiências, quando você era criança, com dinheiro, afetam a sua vida financeira até hoje. Isso é um fato. Pode ver, muitas vezes, muitos de nós repetimos os padrões financeiros dos nossos pais. Porque, gente, pensa só, seus pais talvez eram menos intelectuais que vocês, talvez seus pais não fizeram faculdade como você fez, talvez seus pais não tiveram a oportunidade de ler tantos livros quanto você leu, e a maioria das pessoas que eu atendo pessoalmente, percebo que repetem os padrões financeiros dos seus pais, mesmo sendo pessoas que estudaram mais. Por que será isso, gente? Porque está na programação subconsciente. A pessoa faz sem perceber. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim, meu Deus, quando eu vi eu já tinha feito. Esse tipo de coisa é emocional. Eu quero saber aqui se está fazendo sentido para você. Essas pessoas que estão aqui, 34 pessoas, quero saber se está fazendo sentido para você. Diz alguma coisa aí. Diz alguma coisa, está fazendo muito sentido, realmente faz sentido, eu tenho essa crença, eu tenho esse bloqueio. Me falaram isso quando era na infância. Se está fazendo sentido para você, por favor, me dá um feedback aí para eu saber se vocês estão entendendo, se estão conseguindo acompanhar o raciocínio, ok? Também, nessa semana, vai falando aí que eu vou dando sequência aqui. Nessa semana do desbloqueio emocional, nós vamos falar sobre as causas dos bloqueios emocionais. Gente, eu vou falar para vocês sobre as coisas, os vícios emocionais que nós temos que causam bloqueios emocionais na nossa vida. Já pensou que informação preciosa? Eu vou dizer para vocês, esse tipo de informação, você paga 3, 4 mil reais para participar dos treinamentos por aí. Não estou dizendo que são bons ou ruins, que são ok ou não são, não interessa, né? Cada um deve saber o que é bom para si, né? A questão é que você paga 4, 5 mil reais. Eu posso citar 4, 5 treinamentos para você que você vai pagar esse valor para receber informações que nessa semana aqui você vai receber de graça.
De graça, você vai receber de graça. Eu vou te dar 20, 25 fontes de bloqueios emocionais na nossa vida. Coisas que causam bloqueios emocionais na nossa vida todos os dias e você não percebe que isso está acontecendo. Tenho 48 anos e descobri que minha mãe ainda governava a minha vida no meu subconsciente. Isso acontece muito, Deb. Muito, muito, muito. Ó, eu vou falar pra você que, sei lá, talvez uns 80% das pessoas que eu conheço são assim. Realmente pessoas que são governadas pelos pais. E não é maldade dos pais. Não é maldade dos pais, os pais sempre querem dar o melhor, os pais sempre querem proteger. Porém, nós não sabemos que muitas vezes fomos programados para sermos controlados. Controlados a vida inteira. Quando chega um momento que a gente tem que aprender a nadar sozinho. Isso acontece muito. Faz sentido, faz sentido. Deixa eu ver aqui, vai me libertar. Deixa eu ver aqui. A reprise da live fica disponível lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no meu grupo de WhatsApp, você precisa ir no link da minha bio, e entrar nesse grupo, porque lá nós vamos disponibilizar a reprise da live. Muito bem, muito obrigado, Anderson, por ter me lembrado disso. Nós vamos colocar a reprise da live, vamos colocar trechos lá e vamos colocar também material de apoio. Então você precisa ir no link que está na minha bio. Por favor, pega esse link, compartilha com 30 pessoas que você conhece. Gente, esse assunto é muito importante. Tem muita gente que não sabe por que procrastina. Tem muita gente que não sabe por que trabalha tanto e não tem resultado. Tem muita gente que não sabe o porquê lê tanto e não consegue ver a vida acontecendo. Sabe por quê? Por causa disso. Porque não sabe que é bloqueio emocional, não sabe que tem uma chavinha que precisa virar lá. Gente, eu já li mais de 200 livros na minha vida. Eu já fui em dezenas e dezenas de treinamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui o conteúdo que eu recebi em dezenas de treinamento, mas eu vou dizer para vocês, eu só comecei a ter resultado na minha vida desses treinamentos de outubro de 2018 para cá. Sabe por quê? Porque eu não sabia que os bloqueios emocionais sugavam todo o conhecimento que eu tinha e não permitiam, meu cérebro não permitia que eu colocasse para fora aquele conhecimento. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: Moisés, como é que você, cara, um cara tão inteligente, como é que você, um cara tão fora da curva, tão diferenciado, ainda não conseguia ter resultados na sua vida? As pessoas me perguntavam isso e eu não sabia o que responder, eu ficava com vergonha, gente. Tem alguns amigos meus aqui na live, que poderiam dizer para você, meu Deus, eu não sei como que o Moisés conseguia viver a vida que ele vivia. Gente, eu sou o cara mais bloqueado que eu já conheci na minha vida. Eu nunca vi um cara mais bloqueado que eu. Eu tinha diversos medos, diversos problemas de ação, de atitude. Eu permitia as pessoas me roubarem, eu permitia as pessoas me levarem as coisas. Acreditem, eu vou compartilhar com vocês nessa semana coisas horríveis. Eu perdi negócios de 4 milhões de reais. Eu perdi coisas absurdas. Sabe por quê? Por causa do meu comportamento bloqueado pelas minhas emoções. Eu sei do que eu tô falando. Eu fiquei bom com esse negócio de desbloqueio emocional, sabe por quê? Porque eu sei o quanto ele foi importante para minha vida. E eu sei o quanto ele pode ser impactante para sua vida. Então compartilha com o máximo de pessoas possível. Com o máximo de pessoas possível. Estão aqui, alguns dos meus mentores estão aqui na live. Alguns deles. E eu posso dizer para você, todos eles sabem, têm alguma experiência comigo de desbloquear alguns níveis, porque simplesmente alguns deles viram a minha vida virando assim, ó, de cabeça para baixo, a partir de 2018. E eu posso garantir para você que se você desbloquear suas emoções, você vai desbloquear e destravar suas ações. Você vai. Bloqueio de aprendizagem. Provavelmente isso aconteceu entre os 7 e os 14 anos, 7 e 14 anos de idade, na sua escola. É provável que tenha acontecido, mas também isso pode acontecer com os nossos pais. Muitas vezes nossos pais bloqueiam o aprendizado dos filhos e eles não sabem que estão fazendo isso. Eu vou compartilhar também como pais bloqueiam seus filhos sem saber. E eu vou compartilhar ferramentas preciosas para você aqui que é pai. Eu sou pai de 2 crianças. Eu vou falar para vocês, eu vivo muitas vezes uma guerra com algumas pessoas que não entendem a maneira como eu decidi criar meus filhos. Eu vivo uma guerra com algumas pessoas. Sabe por quê?
Porque algumas pessoas simplesmente não entendem que eu não quero ser o grande responsável pelos bloqueios emocionais dos meus filhos. Eu não quero. E tem pessoa que não aceita isso. Tem pessoa que vai simplesmente reagindo, vai reproduzindo nos filhos o que recebeu dos pais. E muitos, infelizmente muitos, ainda têm a coragem de dizer assim: eu passei por isso, eu apanhei desse jeito, meu pai me falou isso, minha mãe me falou isso, e eu tô aqui, eu tô vivo. Aí dá vontade de olhar pra pessoa e falar assim: é por isso, eu não quero que meu filho seja esse bosta que você é. Dá vontade de falar isso pras pessoas. Porque tem pessoa, primeiro, a pessoa se comparando com uma criança, já não deveria se comparar. Segundo, achando que a criança é um adulto como ela, porque ela só assimilou essas coisas depois de adulto. Enquanto era criança, ela não sabia assimilar essas coisas ainda. Então tem muita gente que infelizmente não consegue lidar com as crianças porque quer transmitir para a criança aquilo que recebeu. Porque você só dá o que você recebe. Então tem muita gente, dá vontade de olhar para as pessoas e falar assim: não, é por isso mesmo. Porque esses dias uma pessoa veio me falar assim, não, porque eu apanhei, tipo assim, querendo que eu batesse na minha filha sem um real motivo, sabe? Tipo, querendo que eu batesse mesmo nela. E gente, enfim, eu não vou falar aqui agora, mas eu vou falar sobre ferramentas, sobre criação de filhos. E aí a pessoa falou: porque eu passei por isso e eu não morri, eu tô aqui. Aí eu pensei: justamente, eu não quero que minha filha seja igual a você, eu não quero. Mas eu fiquei quieto, né? Eu falei: interessante, né? Você passou por isso, tá? Mas a vontade que dá é de falar pra pessoa, falar: cara, um dia uma pessoa falou assim: você passou por isso, seu pai... Eu tenho umas brincadeiras com meu filho, Bernardo, meu filho homem, que... Gente, eu aprendi algumas coisas, eu vou falar, talvez, eu não sei se eu vou falar aqui na semana do desbloqueio, mas nos meus treinamentos, tem um momento que eu falo, uma partinha que eu falo sobre criação de filho homem. E são algumas experiências e conhecimento que eu adquiri a respeito de criação de filho homem. Eu não quero aqui me prolongar com isso, mas eu tenho umas brincadeiras com meu filho, porque eu aprendi, eu aprendi que com 2 anos de idade a criança tem um pico de testosterona, o menino tem um pico de testosterona. É por isso que você vê muitas vezes seu filho, homem, segurando o saquinho nessa idade, ele quer dormir com a mão no saquinho. É normal o pênis dele ficar duro, é normal, gente. Tipo, um menino de 2 anos. Aí os pais idiotas, porque só pai idiota pra fazer isso, tios, avós, gente... Eu comecei a perceber no meu filho aquilo, e meu filho fica assim, e as pessoas: ei menino, o que é isso? Tira essa mão daí, tira essa mão daí. Aí eu fui ler, rapidamente eu fui ler sobre isso, pesquisar sobre esse assunto. Aí eu descobri que o menino recebe uma carga de testosterona quando tem 2 anos de idade. Sabe por quê? Porque aquilo vai definir que tipo de brincadeira ele vai gostar. E nessa hora, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas reprimem a carga de testosterona que o menino recebe com 2 anos de idade. E essa carga de testosterona vai embora, ela vai embora. Quando esse menino completar 3 anos, 4 anos de idade, ela vai embora e ela só volta com 12 anos de idade. O menino tem um pico de testosterona, sabe pra quê? Pra ativar a virilidade dele, pra ativar o homem que ele tem que ser. Nessa hora você tem que brincar de brincadeira um pouquinho mais pesada, você tem que levar o menino pra se machucar, você tem que pôr ele pra ter experiência com outros garotos, brincando, tomando porrada, dando porrada, fazendo isso. Você que é pai, brinca de porrada com o cara. Meu filho vinha me bater com a mão aberta, eu falava: véi, não me bate com a mão aberta, bate com a mão fechada, vem pra porrada comigo. Eu ficava fazendo isso com meu filho. Se você ver no meu Instagram, tem um vídeo de eu brincando com ele, de dar uns tapas bem forte. Esse pico acontece com crianças maiores. Meu filho tem 2 anos e apresenta muito isso. Seu filho tem 2 anos e ele está recebendo uma preciosa carga de testosterona. Mãe, aproveita, deixa seu filho ser homem, deixa seu filho ativar a virilidade dele, gostar de brincar. Nessa idade, o menino define se ele gosta de brincar com coisas mais pesadas ou com coisas mais leves, você sabia? Eu não vou discorrer nesse assunto, talvez eu transforme isso numa aula da semana do desbloqueio. Mas o que eu tô querendo dizer? Você olhar pro seu filho nessa idade e dizer pra ele: menino, tira a mão do saco, menino, tira a mão daí, menino, o que é isso? E fazer ele se constranger porque a genitália dele tá
tá ereta ou alguma coisa, você bloqueia a masculinidade do seu filho. Você bloqueia, aí não entende. É isso aí, faz guitarra com o bebê. As pessoas não entendem o porquê tantos homens crescem emasculados. Não faz sentido reprimir, bloquear a virilidade do seu filho nessa idade. E aí, quando a criança atinge 12 anos de idade, esse mesmo pico de testosterona vai descer. E sabe o que vai acontecer? É para que esse menino seja produtivo. Porém, ele não aprendeu a ser produtivo, viril, ele não veio nessa sequência de coisas, pegando no pesado, fazendo as coisas. Aí sabe o que acontece? Muitos adolescentes se entregam aos 12, 13 anos de idade à pornografia. E isso vai destruir a autoimagem desse menino. Até 18, 19, 20 anos, 15 anos, 16 anos de idade, quando eles iniciam a vida sexual deles, e o menino vai ficar comprometido a vida inteira. Tem homens que ficam a vida inteira viciados em pornografia, viciados em masturbação. Sabe por quê? Porque isso começou lá. Porque os pais simplesmente não entendiam. Não entendiam como estava funcionando o processo. Ou seja, aí eu brinco muito de brincadeiras pesadas com meu filho. E aí uma mulher olhou para mim e falou assim: da minha família. Mas seu pai não brincava assim com você e você virou homem. Eu falei: eu não quero que meu filho seja o bosta que eu era antes de eu conhecer essas coisas. Eu não quero que meu filho cresça sendo o homem bosta que eu fui durante tantos anos da minha vida, porque me faltou essas brincadeiras, porque me faltou esse tipo de informação, porque me faltou esse tipo de desbloqueio. Gente, eu posso falar aqui por 2 horas somente sobre isso com vocês, de desbloqueio com crianças, com adolescentes, coisas que os pais, na inocência, fazem. Não é maldade, mas os pais muitas vezes permitem as pessoas, tios, primos, avós, ao redor, reprimir, bloquear a criança. Eu vou falar sobre as causas dos bloqueios emocionais. Vocês vão fazer uma lista, e eu vou mandar no meu grupo de WhatsApp, eu vou mandar uma lista de coisas que causam bloqueios emocionais. Eu vou dar aqui uma palhinha aqui de 3 coisas que causam bloqueios emocionais para vocês. Agora, deixa eu só pegar minha anotação aqui. 3 coisas que causam bloqueios emocionais. Você sabia que julgamento causa bloqueios emocionais? Eu vou mandar uma lista de 20, 30 causas de bloqueios emocionais lá no grupo do WhatsApp. Você não pode ficar fora desse grupo. Você tem que colocar o máximo de pessoas possível lá. Eu tenho alguns amigos, cantor sertanejo, amigo meu de Goiânia, que está compartilhando com seus amigos tamanha importância desse conteúdo para esse cara. Então, compartilha com seus amigos isso. Sabia que julgamento é uma grande causa de bloqueio emocional? Tanto quando você julga, quanto quando você é julgado, isso causa bloqueio emocional tanto em você quanto na pessoa, em outras pessoas. Você sabia que exagero é uma causa de bloqueio emocional? Olha, gente, olha que coisa incrível. Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que são exageradas em alguma coisa. E todo exagero é uma falta. Todo exagero é fruto de insegurança e de baixa autoestima. Se a pessoa exagera demais em alguma coisa, é 98% de certeza que aquele exagero é fruto de um bloqueio emocional. Vou te dar um exemplo. A pessoa que é muito exagerada em ler livros. Ler livro é uma coisa boa, não é? Fala sério. Ler livro é uma coisa top. Aí a pessoa vive enclausurada dentro de casa, lendo livro por 3, 4 horas do dia dela. Lendo livro. Todo exagero é uma falta. Todo exagero é fruto de algum bloqueio. Às vezes essa pessoa está com dificuldade, está com seu network bloqueado. Ela está com dificuldade, está bloqueada de criar novos relacionamentos. Então ela cria relacionamentos psíquicos, emocionais, mentais com os personagens do livro.
Porque ela não consegue ver a realidade que ela enxerga nos livros, ela não consegue ver a realidade aqui fora. E a pessoa pode ficar bloqueada. A pessoa pode ficar bloqueada. A pessoa não consegue ver as pessoas aqui fora como elas são no livro. Então ela começa a reprimir o seu network, os seus relacionamentos interpessoais, e ela começa a se relacionar mentalmente com as pessoas do livro. E aí deixa eu te falar uma coisa aqui, nosso cérebro não diferencia real do irreal. Nosso cérebro não diferencia verdade ou mentira, nosso cérebro não diferencia passado, presente e futuro. Se a pessoa entrar naquela história e ela mentalmente viajar naquela história, o cérebro não sabe identificar se ela realmente está lá ou se ela não está. Você sabe por que a gente chora diante da novela? Sabe por quê? Porque o teu cérebro acha que aquela é uma história real. E ela acha que você está diante de uma cena real. E aí a gente chora, a gente se emociona. É por isso que os filmes de Hollywood têm sempre o mesmo trajeto. O mesmo trajeto. Eu não vou falar aqui, mas eu poderia falar para vocês o storytelling de todos os filmes. Como eles começam com uma história, eles têm uma descida, ou seja, alguma coisa trágica, eles têm um ponto de virada, eles têm uma subida e aí uma super subida e aí encerra a história. Todo filme é assim. Eu poderia descrever para vocês aqui. Porque é feito para te pegar nas suas emoções, é feito para te pegar emocionalmente. Por que as séries viciam tantas pessoas? Porque pega a pessoa na emoção. A pessoa nem se vê, ela está viciada na série. Todo exagero é uma falta. Você sabia que preguiça é uma grande causa de bloqueios emocionais? E eu vou falar para vocês mais detalhadamente sobre isso. E eu vou mandar no grupo, lá, não hoje, mas eu vou mandar, durante a semana, eu vou mandar no grupo de WhatsApp uma lista completa de causas de bloqueios emocionais. Exagero em limpar, organizar, só saio de casa, só consigo trabalhar se estiver tudo limpo e organizado. Todo exagero é uma falta. Todo exagero é uma falta. E fruto de insegurança, geralmente, Debbie. Às vezes a pessoa não está segura de que a casa dela tá bem, tá tudo bem, e a pessoa fica extremamente insegura. Aí entra aquele comercial da Neura, né? Eu não sei se é o seu caso, mas tinha um comercial que falava, sai Neura, né? Que acho que era do Veja, né? Mandando mandando a Neura embora, né? Porque tinha entrado um produto que ia acabar com a neura da pessoa. Preguiça é uma causa de bloqueio emocional. Sabe por quê? Preguiça é uma falsa economia de energia. É uma falsa economia de energia que te impede de cumprir seu propósito. Preguiça é uma uma falsa economia de energia. Então você precisa saber que preguiça é uma das grandes causas de bloqueios emocionais. E eu vou mostrar como que a preguiça cria bloqueios emocionais nas pessoas. Dentre tantas coisas, eu vou falar para vocês aqui, ó. Vícios. Vícios. Todo vício é um recomeço. Todo vício é um recomeço. Daqui a pouco eu vou usar esse quadro branco aqui para exemplificar algumas coisas para vocês, mas todo vício é um recomeço. Todo vício é cíclico. É uma grande verdade que se você conversar com alguém que já foi dependente químico e já passou por processo de casas de recuperação ou alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, essa pessoa vai te falar que se ela continuar andando com as mesmas pessoas que ela andava, se ela continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia, se ela continuar com os mesmos hábitos, ela vai voltar para as drogas, ela vai voltar para o álcool, ela vai voltar para o vício. Por quê? Porque todo vício é cíclico. Todo vício é um recomeço. O vício, ele tá aqui. Aí a pessoa vai vivendo a vida dela, os mesmos amigos, as mesmas rotinas, as mesmas coisas, os mesmos hábitos, mesmo não sei o que, aí ela tá no vício aqui de novo. Mesma rotina, mesmas pessoas, mesmo caminho, mesma vida, mesmos hábitos e ela volta pro vício. Todo vício é um recomeço. E ele causa bloqueios emocionais em você. Por quê? É uma das maiores causas de bloqueios emocionais. Porque todo vício é uma fuga emocional. Todo vício é uma maneira de fugir de algo que afetou as emoções. Aí o teu cérebro encontra um caminho rápido para dopamina e aí ele faz o quê? Ele tira você do seu objetivo, tira você do seu plano e ele coloca você numa rota
onde ele vai se beneficiar com a dopamina que ele vai receber através daquele vício. Você sabia que a mesma dopamina liberada no seu cérebro pelo uso de cocaína é a mesma dopamina liberada pelo uso de pornografia na internet? É o mesmo. Todo vício tem o objetivo de banhar o teu cérebro com dopamina. E é por isso que eles causam bloqueios emocionais. Ele coloca você num ciclo vicioso. Já ouviu falar de ciclo vicioso? Eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou mostrar, deixa eu puxar minhas anotações aqui novamente. Então eu vou falar sobre as causas dos vícios. Quando sofremos por uma violência causada na pessoa que mais amamos, exemplo, um filho, como desbloquear essa situação? Eu ajudei um grande empresário do interior de São Paulo, um dos homens mais ricos da cidade que eu fui, não vou falar a cidade aqui, mas um dos homens mais ricos da cidade que eu fui, uma cidade próxima a Campinas. Esse homem, um grande empresário, multimilionário. Gente, a empresa dele fatura na casa dos bi. É coisa assustadora, é coisa que é outro nível. Esse homem estava com seus negócios comprometidos, estava passando diversas situações difíceis. Sabe por quê? Porque ele descobriu que o braço direito na empresa dele, o braço direito... Pessoal, tá ok aí? Falou que caiu. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Dá um joinha aí pra mim, pra saber se tá normal. Aquele homem descobriu, eu vou seguindo aqui. Aquele homem descobriu que o braço direito na empresa dele, por 28 anos, 28 anos o cara foi braço direito na empresa dele. Havia abusado da filha dele quando a filha dele era criança. Esse cara descobriu isso. Imagina a cabeça desse cara. Imagina como ele ficou. Imagina os monstros, os fantasmas que ele teve que enfrentar. E o pior, esse homem que havia abusado da filha dele quando ela era criança, havia morrido há 4 anos atrás e ele não sabia o que fazer. Porque a filha dele estava completamente destruída, já era adulta ela, não conseguia ter relacionamentos, não conseguia viver uma vida plena, não conseguia nem ter relação sexual direito com o seu ex-marido, que agora já não estava nem casada mais. E eu fui lá para ajudar esse homem. E eu fui lá, e eu vou contar essa experiência um pouquinho mais detalhada durante a semana. Não é o dia de falar sobre esse caso hoje, mas eu vou falar. E eu já vi isso acontecer. Então você que me perguntou, é possível sim desbloquear bloqueios que são causados em nós quando algo de mal é feito para as pessoas, com as pessoas que nós amamos. É possível. É possível. Eu vi aqui, alguém fez uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Compulsão por compras é um vício. É um vício, com certeza. Compulsão por compras é um dos maiores vícios que existem. Na verdade, se você for ver, a compulsão por compras, ela está em quase todos os níveis de vício. Porque, de alguma forma, o vício vai levar a pessoa a comprar algo. Então, se a pessoa é viciada em cocaína, ela tem o vício de se abastecer de cocaína, de comprar cocaína. Se ela tem um vício de roupas, ela vai se abastecer de roupas. Só mudou o produto, mas o vício é o mesmo. Se a pessoa tem vício em prostituição, adquirir serviços de mulheres de programa, só mudou o produto, mas a pessoa é compulsiva em comprar aquilo. Perceba que o vício sempre tem que ser mantido com a vida financeira. É por isso que uma pessoa viciada dificilmente prospera financeiramente. Enfim, dá para falar muito sobre isso aqui, né? E você colocou o tempo aí, Anderson, é porque vai. Se cair a live aqui, eu volto, gente. Se eu não tiver falado tudo, eu volto, tá? Mas aí vocês voltam comigo também. Enfim, quem quiser voltar, para quem fizer sentido.
Eu também vou falar, além das causas dos bloqueios emocionais, olha o Iago aí, fala Iago, tamo junto, mano. Eu vou falar sobre desbloquear seu propósito de vida. Gente, o maior bloqueio emocional que eu conheço é o bloqueio do propósito. Eu nunca vi uma geração. Eu nunca vi. Ó, então assim, se cair, mas o Instagram me avisa, não avisa? Quando estiver acabando o tempo? Ele me avisa ou ele derruba do nada. Eu acho que ele me avisa. Se ele me avisar, aí eu salvo aqui e volto. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, vou subir ela no IGTV só para salvar. E aí eu volto para falar sobre desbloqueio do propósito. Desbloqueio do propósito de vida. Eu nunca vi uma geração que sabe tão pouco sobre propósito de vida, e eu nunca vi uma geração que já ouviu tanto sobre propósito de vida e sabe tão pouco. Eu nunca vi tanta gente falar sobre propósito de vida e ao mesmo tempo não conseguir falar nada. E ao mesmo tempo não conseguir explicar nada. Eu vejo um monte de gente falando, você tem que descobrir seu propósito, descobrir seu propósito, descobrir seu propósito. E eu vejo essas pessoas não dizendo nada ao mesmo tempo. Porque eu tinha uma dificuldade enorme para saber sobre propósito. Então eu vou encerrar essa live aqui, vou subir ela para o IGTV, e aí eu volto aqui para falar sobre desbloqueio do propósito de vida. Eu vou falar sobre como nós vamos falar sobre isso nessa semana, ok? E aí eu vou encerrar, ok? Então eu vou encerrar aqui agora e eu volto, beleza? Se fizer sentido para você, você volta. Eu vou voltar imediatamente.